Saudações cordiais. O efeito da guerra para o psiquismo humano. A guerra despoja ilusões e conduz a um conhecimento profundo das misérias humanas, emocionais e físicas da humanidade. As notícias e as cenas de guerra nos compadece. Diante a realidade da pulsão de morte, há um psiquismo encharcando-se ao suportar a penúria psicológica derivada da agressão. Então, em tratamento psicoterapêutico, o paciente em análise necessita do equilíbrio e suporte emocional para suportar visualizações de cenas de guerra, principalmente civis, para aprender a separar as dores que o acometem, somando-se ao painel da realidade. Então o analista tem de intermediar a cura por através de utilizar da transferência em caráter especial, que é para que seja diluída a fixação do sofrimento, característica de uma estrutura clínica, no que temos ao exemplo da análise de Freud durante e depois a Primeira Guerra Mundial, quando redige o que se pode analisar da estrutura psíquica humana além do princípio do prazer. Então nós estamos diante a uma realidade que as pessoas precisam de maior apoio, principalmente os pacientes, pelo fato de que a guerra da Ucrânia e da Rússia utiliza-se de mecanismos que ainda pecam, faltam pelo respeito à fragilidade humana. Então há uma necessidade do mundo se unir em trabalhar as potencialidades culturais, emocionais, psicológicas e principalmente altruísticas, para que nós visualizamos então o paciente correndo para libertar-se das impressões negativas sem perder o tino do amor, da bondade e da empatia. Porque nós estamos lidando com o trauma e com a pulsão. Nós estamos lidando com um progresso mecânico, o progresso tecnológico e intelectual, que ainda está longe de ser o ideal humano, mas que se utiliza desse progresso para a máquina de guerra. Então é o momento de inspirar escolas, educandários, instituições públicas, para que se aprofunde a cultura, para que o bem e o amor ao próximo tente então neutralizar em parte esses efeitos do mal-estar da civilização. Tudo o que promove cultura afasta a guerra, declarou Albert Einstein no século XX, e é uma citação extremamente atual. Então nós observamos dessa maneira, de certa forma, que a dimensão pulsional, que a dimensão das dores da alma humana está ainda sob os domínios do egoísmo. Precisamos então não somente da cultura, como assinalou Albert Einstein, mas sobretudo do amor. Porque a guerra é uma pulsão eloquente, desgovernada, e um corcel indomável que arrasta por onde passa a dor e a desarmonia. Então, a criatividade é também uma capacidade de sublimação, em combater os sofrimentos, as repressões, os atos sugestionáveis de implicações em que a dor se visualiza no projeto destrutivo, porque nós precisamos de sementes emocionais
como se plantássemos girassóis que captam a energia positiva e dinamizam para os locais de maior sofrimento. Onde está então o papel da psicanálise? Está em torná-la adaptável, em torná-la viabilizável às populações mais sofridas, para gerar um estado interior onde a ética emocional, moral e psicológica, pelo nosso hoje e pelo nosso ontem, possa neutralizar os efeitos negativos que estão sendo gerados ao porvir. Então, todo aquele que está nesse momento em processo de análise, ele precisa então fortalecer contra os sintomas neuróticos, contra os sintomas psicóticos, de tal maneira que ele precisa não se abstrair da realidade, porque nós não podemos ser indiferentes com quem sofre, mas coordenar o pensamento, os sentimentos, para que não transponha o nível energético denso para dentro do seu lar. Para que se utilize dos meios de comunicação para aprender e vibrar coisas positivas e não propriamente para introjetar energias no psiquismo que vá acentuar os sintomas neuróticos e psicopatológicos. É dever de todo aquele que trabalha com a saúde mental estimular nos seus pacientes o discernimento da sua realidade, o equilíbrio dos seus pensamentos e a paz que possa ser transposta de uma maneira que não se perca a sensibilidade, mas se nutra o verdadeiro amor. Muita paz, Robert Filho, psicanalista, para essa breve explanação de hoje. Muito obrigado.